Muito bem, estamos de volta novamente com a segunda parte da aula de número 8. Falando aqui, nós estamos falando dentro da disciplina de angelologia, a doutrina dos anjos. Nós estamos falando aqui em um capítulo que fala sobre demonologia, e nós estamos falando sobre 4 demônios terríveis. 4 demônios terríveis dentro da demonologia, que é o gafanhoto, cortador e migrador. Os gafanhotos, cortador, migrador. Estamos falando sobre, já falamos sobre o gafanhoto cortador, né? Que é uma legião de demônio, mas ele age através da lagarta. E agora vamos falar sobre o gafanhoto migrador, que é outra legião de demônio diferente do gafanhoto cortador. Agora vamos falar do gafanhoto migrador. Migrador. Guarde esta palavra aí. Migrador, que vem da palavra migrar. Vamos lá. O gafanhoto migrador é o que migra, que estabelece, destrói o fruto da lavoura, o produto do lavrador, do trabalhador, e trazendo maldição hereditária. Então a função desse demônio, por nome de gafanhoto migrador, é: ele migra, ele trabalha com a parte de fazer migrar as coisas. Eu vou explicar sobre isso. Ele destrói, ele estabelece, quer dizer, ele estabelece, como se fosse, ele começa a habitar naquele lugar, tá? Naquela casa. Ele destrói o fruto da lavoura, o produto do lavrador, o trabalhador, e trazendo também maldições hereditárias. Ele está estabilizado com todo o seu comando. Olha, que é uma legião que tem um chefe e tem todo o seu comando. Ele estabiliza com todo o seu comando. E não saem esse tipo de demônio que nós estamos falando aqui, desde o gafanhoto cortador. E esse migrador, o gafanhoto cortador e o migrador, são demônios, são legiões de demônios estabelecidos com vários demônios estabelecidos, principalmente na vida da pessoa, e ele não sai com jejum. Esses demônios não saem com jejum, nem com oração, e nem com campanhas, porque ele está estabilizado principalmente na vida de quem dá legalidade a ele, sendo infiel nos dízimos e nas ofertas. Essa classe de demônios só é vencida através da obediência e da fidelidade do dízimo. Então, tem pessoas que estão com a vida toda atrapalhada, toda desgraçada, e fica fazendo campanha, mas continua
A campanha não resolve o problema dela. Pede oração, pede unção com óleo, faz campanha no monte, pede o grupo de intercessão para fazer corrente de oração, campanha de oração para ela. Mas essa pessoa continua com a mesma vida medíocre, perdendo tudo e no prejuízo. Então, é porque não adianta orar. Não adianta orar que o demônio não vai sair. Não adianta jejuar que o demônio não vai sair. Não adianta fazer campanha no monte, na igreja, na praia. Não adianta, no vale. Porque esse demônio, ele só sai através da fidelidade, da obediência. Seja fiel a Deus e esse demônio vai embora. Seja obediente à palavra de Deus e esse demônio abandona a sua vida. Então, Malaquias 3, 8 a 11, vamos conferir na Bíblia. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aí na Bíblia está dizendo que se a pessoa for fiel nos dízimos e nas ofertas, e trazer o dízimo e a oferta para a casa do Senhor, o Senhor ainda faz um desafio com a pessoa, dizendo: fazei prova de mim, diz o Senhor, que aí então eu vou abrir sobre você a janela do céu, e vou derramar uma bênção tal, que advém a maior abastança, e tem mais ainda, eu repreenderei o devorador. Olha só, tá vendo? Repreenderei o devorador. É disso que estamos tratando aqui agora. É desse assunto que estamos tratando. Vamos conferir ainda Joel 1:4. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a lobusta, e o que ficou da lobusta o comeu o pulgão. Capítulo 9, versículo 12 e 17 e 18. É versículo. Então vai, versículo 9. Versículo 9 a 12. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Versículo 17 e 18. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto, e também os rebanhos e ovelhas estão destruídos. Olha só que maldição terrível que cai sobre a vida de quem é infiel
nos dízimos e nas ofertas. Quando a pessoa prende e não abre a mão para a obra de Deus, mas ele prende ali a sua oferta, o seu dízimo, ele faz a obra de Deus sofrer, porque a obra de Deus não precisa de dinheiro não. Olha, Deus não precisa de dinheiro. Ele disse: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Está lá em Ageu, parece capítulo 2 ou 3. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Então, Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa. A igreja precisa do dízimo e da oferta para ela sobreviver, continuar aberta, para pagar a água, a luz, para pagar muitas vezes para pagar o ar-condicionado que tem na igreja, e também para comprar material de limpeza, para pagar IPTU do salão, e por aí vai. É muitos gastos. Às vezes o pastor mora longe e a maioria dos pastores não tem dinheiro para colocar gasolina no carro para ir para a igreja. A maioria dos pastores são pobres. Às vezes a pessoa só vê os pastores ricos e mete a lenha nos pastores ricos, mas você não enxerga que tem os pastores pobres que necessitam do dinheiro da igreja para colocar gasolina no carro, para ir para a reunião, porque se não tiver gasolina ele não pode ir para a reunião da igreja, porque mora longe, e por aí vai. Então, quando a pessoa faz a obra de Deus sofrer, prendendo aqui na mão o dízimo, então Deus também prende as bênçãos para ele, prende o salário dele, no serviço não vai bem, a família começa a encher de problemas, briga, divisões, dificuldades, e um monte de coisa acontece, porque ele entra numa maldição tremenda. Mas o que é que quebra essa maldição? É passar a dizimar e ofertar, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aqui não é arroz e feijão não, que eu vi um irmão um dia falando assim, os pastores pregam que é para levar o dízimo e oferta para a casa do Senhor, para haver mantimento na casa, e eu nunca vi lá na igreja mantimento, cesta básica, mantimento, arroz, feijão, para entregar para quem está passando necessidade. Não, esse mantimento que fala aqui, não é arroz e feijão não, esse mantimento aqui, eu vou parafrasear, para você entender, é assim, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para manter a minha casa. Esse mantimento aqui é manter na água, na luz, no ar-condicionado, às vezes no Wi-Fi, que muita igreja tem, viu? No produto de limpeza. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, tem crente, tem pessoas que não entregam o dízimo e nem a oferta, não ajuda em nada financeiramente na igreja. Eu não digo a pessoa que não tem pessoa que não tem porque não trabalha, vive à custa do marido, dependente, né? Vive dependendo do marido, né? Porque o marido não quer que essa pessoa trabalhe. Outros estão desempregados, vivendo à custa de outras pessoas,
Mas tem aqueles que têm o seu emprego, têm o seu ganho, mesmo que não seja empregado, mas trabalho particular, mas tem o seu ganho, mas ele fecha a mão, entendeu? Então esse tipo de crente, eu vou dizer uma palavra bem bem chula aqui, tá? Esse tipo de crente, ele pega carona até no papel higiênico que ele usa lá no banheiro, porque aquele papel higiênico que ele está usando lá no banheiro, alguém ofertou e dizimou para a igreja comprar aquele papel higiênico, entendeu? Então está pegando carona no papel higiênico, ele está desfrutando da luz, da energia, das lâmpadas que está alumiando o salão, ele está sentando numa cadeira que ele não ajudou a comprar, ele está ouvindo um som bonito ali, ó, do microfone, da caixa de som, de um aparelho de som que não teve a cooperação dele. Então esse crente é um sanguessuga, ele está pegando carona nas costas dos outros, pegando carona, é um tremendo sanguessuga, é um folgado, essa é a palavra, infelizmente. Então, é esse assunto que estamos tratando, essa pessoa fica debaixo de maldição, porque não quer ajudar a obra do Senhor nosso Deus. Leiamos, já lemos todos os versículos, né? Vou tratar do nome de um demônio aqui, mas primeiro quero explicar que, biblicamente, os demônios não têm nome, tá? São poucos demônios na Bíblia que têm nome, como Abaddon, Apolion, Lúcifer, e tem uns outros nomes, tá? Então, poucos demônios na Bíblia que tem nome, mas no Umbanda eles colocaram nome em todos os demônios. Então, eu vou citar algum nome de demônios aqui nesse estudo, tá? Mas eu já estou preparando vocês que na Bíblia não existe nome. Demônio é demônio, é anjo. A Bíblia chama demônio de anjo mau, anjo caído, anjo mau. Mas como a Umbanda botou nome nos demônios, então eu vou falar o nome de alguns demônios. Vem aqui, ó. Fala o nome de Maripadilha, Tranca-Rua, Exu Caveira, Exu Mulambo. São oficiais em destruir bens como casas, carros, móveis, trabalhos e casamentos. Eles também se apoderam de objetos e destroem a saúde e etc. Olha só, eu tive uma experiência, quando fala aqui que eles agem através de objetos. Eu tive uma experiência que eu fui orar para eu tinha uma irmã na minha igreja, na igreja que eu pastorei, mas não é nessa aqui de Vitória não, quando eu pastoreava em Belo Horizonte. Então, ali tinha uma irmã, que eu fui orar por ela, e ela foi possessa por demônios, entrou uma legião nela, que ela gritava, que os gritos dela de longe o pessoal escutava, e o pessoal vinha de outras quadras, de longe, para dentro da igreja, para ver o que estava acontecendo. Aquela mulher possessa lá. Depois
que ela foi liberta, que nós oramos, expulsamos aquele demônio. Aí eu fui perguntar a ela, fiz algumas perguntas para ela, porque Deus me mostrou que ela tinha recebido alguma coisa de alguém, algum presente. E sabe, através de quê? Que aquela legião do demônio entrou nela? Através de um alfinetinho, desse tamanhozinho assim, ó. Um alfinetinho assim, ó. Que ela ganhou do primo dela, que era macumbeiro. E ele falou assim: olha, esse alfinetinho é para te dar sorte. Quem já foi da macumba deve saber do que eu estou falando aqui. É para te dar sorte. Toda vez que você for sair, você pega ele e coloca costura ele por dentro prega ele por dentro da blusa, que ele vai te dar sorte. A sorte que ele deu para ela foi uma legião do demônio. Pegamos aquele alfinete, desconsagramos ele, quebramos ele, jogamos fora. Ela nunca mais pegou legião de demônio. Então, isso é perigoso. Então, eles apoderam de objetos. Tem que ter cuidado com coisas que a gente ganha dos outros. A gente não sabe o que a pessoa fez com aquele objeto para dar de presente para a gente. Então tem que ter cuidado. Destrói a saúde e etc. O gafanhoto migrador vive em fase de crescimento e por isso viajam em bandos. O gafanhoto migrador vive em fase de crescimento e por isso viajam em bandos, em busca de alimentos. Quando acabam de comer em um lugar, logo passam para outros estabelecimentos. É por isso que é muito normal acontecer o seguinte: uma família começa a ser destruída, começa a destruição numa casa. Aí depois que aquela casa está toda destruída, a família toda destruída, e já não tem mais solução, então costuma outra pessoa da mesma família começar a passar por aquele mesmo problema, e aí que vai desconfiar, parece que estão fazendo alguma coisa ruim para mim. Isso chama maldição hereditária. Aquela legião que estava destruindo aquela primeira família, depois de destruir, ele vai destruir a outra, que faz parte da mesma parentela. Quando destruir aquela, vai passar para a outra da mesma parentela. Então é necessário que esta pessoa faça um concerto com Deus, entra no caminho da obediência, da fidelidade, porque está escrito em Deuteronômio 28, que só existe uma coisa que quebra a maldição, é a obediência. Lê lá em Deuteronômio 28, para você ver o que quebra a maldição, é a obediência. E nesse mesmo Deuteronômio 28, vai dizer que o que traz maldição é a desobediência. Quando fala assim, olha, mas se desobedecer e não fazer conforme tudo que eu vos tenho ordenado, todas estas maldições virão contra ti. Aí vai estar a lista das maldições lá, tá? Mas no primeiro versículo vai dizer: se fores fiel e fazer conforme eu estou te mandando, o Senhor dizendo, todas estas bênçãos virão sobre ti. E ali está as listas das bênçãos. Muito bem.
demônio migrador, ele já mora na lavoura. Quando fala de lavoura aqui, a gente está falando aqui de família, viu, gente? De família, tá? É de família e bens materiais que a gente tem. Tem que espiritualizar a palavra. Eles moram na lavoura, mas voam em bandos, de lugar para lugar, agindo de surpresa, comendo mais um pedaço do fruto. O cortador já tinha levado uma parte, agora chega o migrador e leva mais um pouco. Este gafanhoto migrador chega na lavoura, faz seu serviço e vai embora, aumentando o prejuízo do dono daquela lavoura, do dono daquela casa, aumentando o prejuízo. Vamos continuar falando mais um pouco? O migrador atua na vida de crente inconstante. O que é crente inconstante? É que não permanece em lugar nenhum. É aquele crente que não permanece em lugar nenhum. Ele fica 3 meses na igreja, depois se aborrece lá, aí depois vai para outra, depois se aborrece lá também, depois vai para outra, e sempre o errado é o pastor. Ele nunca é o errado. Nunca é o errado. Será que não existe igreja nenhuma que serve para ele, não? Se ele não está certo em igreja nenhuma, será que é possível que toda igreja é errada? Só ele que é o certo? Eu acho que é o contrário. É ele que é o errado, que não dá certo em igreja nenhuma. Então, não para em lugar nenhum, e a cada hora está em uma igreja diferente. Passamos para a página de número 31. O migrador vem de tempo em tempo, de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, ou talvez 2 ou 3 vezes por ano. Mas quando ele chega, dá um prejuízo de surpresa, que a pessoa não esperava. Um prejuízo de surpresa, que a pessoa não esperava. A pessoa fala assim: poxa, eu não esperava que isso ia acontecer agora. Ele chega de surpresa, quando a pessoa não esperava. O migrador chega ao patrimônio, faz o que tem que fazer e vai embora. Temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás não vem senão a roubar, matar e a destruir. Está em João 10, versículo 10. Enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, Jesus disse assim: mas eu vim para que tenhais vida e a tenhas com abundância. Os pastores precisam ficar atentos com esse tipo de legião demoníaca que se infiltram nas igrejas, através de pessoas. Preste atenção, esses demônios infiltram nas igrejas através de pessoas que chegam com nome de crente, de servos,
chega tão bonzinho querendo ajudar. Na verdade, tem um demônio ali querendo, na verdade, é atrapalhar. A Bíblia diz que o demônio é tão astuto que ele se transforma em anjo de luz e, se possível, engana até os escolhidos. Então, ele chega na igreja através de pessoas que chegam como servos, querendo ajudar. São pessoas que aparentemente parecem inofensivas. Só o sangue de Jesus. Parecem inofensivas. Chegam com supostas intenções de ajudar a igreja. Chegam com boas ações, oferecendo para trabalhar, querendo algum cargo, e muitas das vezes chegam até ser consagrados para ocupar uma posição no santo ministério. Ele engana o pastor de tal maneira que chega a ser consagrado e alcança até uma posição no santo ministério. Depois que ganha a confiança do povo, presta atenção, depois que ganha a confiança do povo, eles começam a causar problemas. É desse modelo mesmo que acontece, viu? É assim mesmo. Isso acontece em igreja, acontece em convenção, acontece em obras filantrópicas, acontece, viu? Começa a causar problemas. Como o diabo não pode destruir a igreja de fora para dentro, então ele manda almas da parte dele, secretários dele, para dentro da igreja, para destruir a igreja de dentro para fora, porque assim é mais fácil. Destruir a igreja de dentro para fora é mais fácil. Sabe por quê? Ele vai fazer um irmão levantar contra o outro, vai levantar um grupinho de fofoca, vai trabalhar no meio do grupo do ciclo de oração. É bom eu falar sobre isso aqui, que tem muitas igrejas por aí que o ciclo de oração acha que eles são o segundo pastor da igreja. Parece que o ciclo de oração é o segundo anjo da igreja. Não existe isso não, viu? Anjo só tem um na igreja, é só o pastor, o presidente da igreja. Ele que é o anjo da igreja. Tem muita igreja aí que o ciclo de oração quer mandar. Se o pastor não fazer o que o ciclo de oração quer, o ciclo de oração arruma uma encrenca, uma brigaiada, e eu não sei, tem uma no meio lá, mais influenciadora, né? Que tem aquele dom de persuasão, dom de persuadir, que persuade as outras e coloca todo mundo contra o pastor. Ou o senhor faz o que o ciclo de oração quer, ou então nós vamos dividir a igreja. Ou então nós vamos para outra igreja, vamos levar um grupo conosco. Esse tipo de gente são demônios que foram enviados para dentro da igreja, para destruir a igreja de dentro para fora. O pastor precisa tomar cuidado e pedir a Deus o dom de discernimento, para discernir se o espírito que está usando lá é de Deus ou do diabo. Dom de discernir. Vamos continuar. Então vamos lá. Eu estava onde? Começa a dividir a igreja, né?
esse tipo de gente são, sabe o que é? Sabe o que são esse tipo de gente que vem com a intenção de ajudar, chega todo bonzinho, todo humildezinho, querendo ajudar, oferecendo mundos e fundos para comprar o pastor da igreja com as suas promessas vazias. E se o pastor não tiver visão de Deus e não tiver um espírito de discernimento, vai cair nessa teia de aranha, nessa arapuca, nessa armadilha, nesse alçapão. Essas pessoas é chamada de satanistas. São oficialistas em destruir igrejas. Esse povo destrói uma igreja aqui e vai para outra. Chega lá, ele vai destruir a outra também. E assim ele vai ficar daqui para ali, e a missão que o diabo tem para ele é destruir igrejas. Muito bem, vamos continuar. Satanistas, almas usadas por Satanás, almas mandadas por Satanás. Você sabia que na igreja pode ter almas mandadas por Satanás e almas enviadas por Jesus Cristo? Os discípulos saíram para semear o trigo. Jesus estava com eles. Eles semearam o trigo. Quando eles dormiram, cuidado, pastor, não pode dormir não, hein? Quando eles dormiram, eles acordaram e foram lá ver a lavoura. Aí chegou lá, estava cheio de joio. Aí eles falaram: Senhor, nós não semeamos trigo, por que nasceu joio? Jesus disse assim: veio o inimigo atrás, trazendo o joio e semeando. Então assim acontece. Tem almas que é Jesus que manda para a igreja, mas tem almas que é Satanás que traz, são joio. Chega bonzinho, querendo ajudar, mas quando pega, ganha a confiança do pastor, do ministério, da igreja, eles começam a destruir a igreja. São escorpiões. A Bíblia não fala: eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, né? Lá em Ezequiel fala também. Se eu falo Ezequiel, eu estou te colocando no meio de serpentes e escorpiões. Esse tipo de povo, de crente, são escorpiões e serpentes que estão no meio da igreja para picar o anjo da igreja. São almas enviadas pelo próprio Satanás para acabar com a obra do Senhor. Como Satanás não consegue destruir a igreja, já falei sobre isso aqui, de fora para dentro, ele envia os seus mensageiros, por que não dizer seus secretários, e que se disfarçam em anjos de luz, em crentes bonzinhos, humildezinhos, para dividir a igreja de dentro para fora, com calúnias, fofocas, fazendo com que os membros venham a migrar-se para outra denominação ou outro ministério, e com isso, quem fica com o coração ferido, doído e machucado é o pastor da igreja, é o pastor presidente da igreja. Segunda carta aos Coríntios 11, versículo 4, 13 e 13 a 15. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão e sofreis,
versículo 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Segura o versículo aí. É satanista ou não é? Esse tipo de obreiro é satanista ou não é? Eles se infiltram em igrejas, em entidades evangélicas, né? Convenções, e assim sucessivamente. De vez em quando a gente vê uma convenção rachando aí. O que é? Ministro de Satanás, que rachou. De vez em quando a gente vê uma igreja dividindo aí. Quem está dividindo? Um ministro de Satanás. Lê de novo aí, do 13 aí até o 15. Preste atenção. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Viu? Assim como Deus tem os ministros de Deus, Satanás também tem os ministros de Satanás, que se transfiguram em anjos de luz, para enganar e fazer confusão e divisão na casa de Deus. Esta legião de demônios trabalha voando por aí, promovendo prejuízo, acidentes de carros, estragando bens e riquezas, destruindo igrejas, convenções, forçando o homem a gastar parte do seu salário com despesas inesperadas, mas uma parte do dinheiro que vai embora, porque o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Isso está em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Como se livrar desses demônios? Primeiro, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Segundo, ser obediente à Bíblia Sagrada e a Deus, e obediente ao seu pastor e seu ministério, a liturgia da sua igreja. Terceiro, isso aqui é para obreiro, para pastor, busca o dom de discernimento, que Deus vai te mostrar quem está na sua igreja, que é trigo e quem é joio, quem é almas levadas por Satanás e quais são as almas levadas por Deus. Amém? Vamos ficar por aqui nesta aula. Nós falamos aí sobre esses demônios terríveis, né? Nós vamos voltar aqui na próxima aula, no capítulo 9, nós vamos falar sobre o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor, e vamos falar sobre as hostes, que são demônios terríveis, as hostes infernais, tá? Que Deus abençoe a todos, até a próxima aula.